Oi meus amores, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a este vídeo onde a gente vai falar um pouquinho a respeito da numerologia e para que essa numerologia serve. Bom, só para situar vocês, a numerologia é um estudo muito antigo dos nossos ancestrais e que hoje ela nos ajuda, né? É uma ferramenta de autoconhecimento muito potente e se tudo na vida basicamente é feito de números, então a nossa molécula do oxigênio é o O2, né? A gente conta o dinheiro, R$1, R$2, R$3. A gente coloca gasolina, 20 litros, 30 litros. Então tudo a gente baseia, né, basicamente, através dos números, peça fundamental na nossa existência. Há muito tempo atrás, Pitágoras definiu que cada número, através dos insights de pesquisas e da sua intuição, definiu que cada número teria uma força, teria uma característica, teria uma definição, por assim dizer. E se a gente nasce em um dia, em um horário, isso tem muita importância na nossa vida porque a gente incorpora aquela característica, aquela personalidade que o número traz para as nossas vidas. E como a gente nasce naquele dia, a gente carrega isso até a nossa morte. E aí, o que isso significa, Bia? Né? Para que eu quero saber o que o meu número de nascimento, o meu número de missão, o que isso vai mudar na minha vida? Durante as minhas pesquisas com relação ao tarô, eu estudei muito a respeito sobre a numerologia também, de vários autores e várias propostas diferentes, porque cada um canaliza, cada um traz e cada um acredita a partir de um caminho. E aí eu, de acordo com o meu caminho, de acordo com os meus conhecimentos, cheguei, né, a uma determinada definição, digamos assim, dos números. Eu vou falar aqui para vocês resumidamente a respeito da minha numerologia. E nas consultas de tarô eu envio para vocês também um textinho a respeito da sua numerologia. Então vamos lá. Eu nasci no dia 27. Vou até colocar aqui pra vocês, né? 27. Na numerologia a gente vai do 1 até o número 9. O número 0 é o número perfeito, então a gente não mexe. E aí a gente vai do 1 ao 9. E o 10, por exemplo, a gente soma 1 mais 0 dá 1. Então a gente volta lá para o início da cadeia, certo? E existem alguns números mestres, aqueles números que se repetem, como por exemplo 11, 22, 33, que aí é um outro estudo muito mais aprofundado, digamos assim, na numerologia. Então assim, eu nasci no dia 27, então a gente soma 2 mais 7, 9. Levando em consideração que as pessoas que têm esses números compostos, né, elas carregam também esses radicais. Então como eu tenho 2, eu trago a essência do 2. Como eu tenho 7, eu trago a essência do 7 e a essência do 9 também. Então é 2, 7, 9, mas simplificando, eu vou trazer aqui o conceito do 9. E aí, o que isso significa? O seu número de nascimento é a sua personalidade. É como você é, o seu lado luz e o seu lado sombra também. E o que o número 9 fala ao meu respeito? Eu, enquanto vibro na minha luz, no meu lado mais positivo possível, trago a essência da generosidade, da solicitude, do romantismo, de ser sentimental, daquela pessoa que é prestativa, determinada. O número 9 é aquele número humano que veio dar, veio doar, veio ajudar ao próximo. Então eu trago essa personalidade do 9 quando eu vibro na luz, né? De ajudar, de me doar, de me entregar, de fazer algo pelo outro. Quando eu vou para a sombra do número 9, né? Todos os números têm o lado luz e o lado sombra. Quando eu entro em desequilíbrio, quando eu me deixo levar pela minha sombra do número 9, eu posso ter comportamentos possessivos, de acusar as pessoas, de ser extravagante, ser mal-humorada. Trago também a energia da apreensão, do nervosismo, do ser temperamental. Então, uma hora eu tô aqui, de boa. Do nada, eu já fico estressada, né? Essa é o lado
negativo do 9. Por quê? Porque por trazer essa essência da doação, às vezes eu dou esperando receber. Por trazer essa essência da generosidade, eu faço, mas ao mesmo tempo eu quero que façam por mim. E nem sempre o outro é 9. E aí, como é que funciona? Às vezes o outro é 1. E o 1 significa individualidade, e aí pode trazer o egoísmo. Então imagine uma pessoa com o 9 se relacionando com uma pessoa que tem o 1 ali como personalidade, né? O embate que vai ser. Tudo, né, claramente é possível, a gente sabendo das nossas qualidades, dos nossos defeitos, do nosso lado luz e do nosso lado sombra. Essas, então, são as características da minha personalidade enquanto número 9, né, de doar, enfim. E aí, o que caracteriza o número de missão, né, aquele propósito de vida? E aí a gente soma toda a data de nascimento. Então, eu nasci no dia 27/6/1995. Eu vou somar 2, mais 7, mais 6, mais 1, mais 9, mais 9, mais 5. E aí, quando eu somo tudo isso, dá o número 3, né? Chega até a um único dígito, que é o dígito 3. E o que o 3 significa na minha missão, no meu propósito de vida? O 3 significa comunicação. O 3 significa falar, significa expressar, significa criatividade, né? Isso quando tá na luz. Então, quando o 3 ele tá na sua plenitude, quando eu consigo equilibrar as energias desse 3 na minha vida, eu trago na minha imaginação, de criatividade, de crescimento, de comunicação, de sociabilidade e de valorização da beleza. Quando esse 3 entra numa seara não tão interessante, eu trago a energia do exagero, da extravagância, do desastre, né? De sair derrubando tudo, quebrando tudo, da tagarelice, do ser superficial e da energia dos ciúmes. Então, eu posso, né, flutuar tanto no lado luz quanto no lado sombra do 3. E o que é esse propósito significa, né? O 9, a minha personalidade, que é como eu sou, é a minha mochila, é a minha bagagem, é aquilo que eu sei fazer, né? Eu já passei de ano nessa matéria, digamos assim, é o meu dom, é o meu superpoder. E o 3 é aquilo que eu vim seguir, é a minha trilha, é o meu caminho, é o meu propósito. Então, irão surgir oportunidades na minha vida, né, para trabalhar essa energia da comunicação. Olha onde eu estou aqui, me comunicando com vocês, né? Vão entrar energias na minha vida onde eu vou ter que usar a minha criatividade, né? Vão surgir oportunidades na minha vida onde eu vou ter que trabalhar a minha imaginação. E se eu entrar em desequilíbrio, eu vou ser tagarela demais, eu vou ser desastrada demais, eu vou ser expansiva demais. Então, entender que esses números, né, que a gente traz com a gente somente na nossa data de nascimento tem um peso fundamental nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Então, se, por exemplo, eu optasse em realizar uma profissão em que eu não falasse, em que eu não usasse a minha imaginação nem a minha criatividade, provavelmente eu seria uma pessoa muito frustrada. Porque, poxa, se eu vim trabalhar isso, né, são essas energias que aparecem na minha vida para eu me aperfeiçoar e eu nego isso, né? E eu coloco lá num canto escuro e nunca mais olho. É claro que eu vou me frustrar. Ao mesmo tempo em que se eu lá no meu 9, que é o de dar, de ser solícita, de ser generosa, de trabalhar com as minhas emoções e a minha espiritualidade dentro da minha profissão, dentro das minhas relações, eu não consegui utilizar esse 9, eu vou ser uma pessoa frustrada. Então é importante a gente ter esse embasamento numerológico de acordo com a nossa data de nascimento para a gente assumir a nossa potencialidade, pegar isso para si e falar, epa, eu sou uma pessoa assim, né? Boa e ruim, o lado luz e o lado sombra. Eu sou isso. Quando eu sei que eu sou isso, eu me apodero dos meus dons, eu me apodero das minhas responsabilidades, dos meus superpoderes, e eu consigo traçar uma direção que está diretamente alinhada com a minha essência e com aquilo que eu vim ser. E é isso, né? Resumidamente falando, atualmente eu sou taróloga, ou seja, eu me dou, né,
sou generosa, solícita, me coloco à disposição para uma causa do outro. Então esse é o meu lado 9. E o meu lado 3 é na comunicação. Eu me dou na comunicação. É como se essa minha numerologia ela fosse potencializada através da minha profissão hoje. Porque eu descobri isso. E aí eu uni forças. E hoje eu faço o que eu amo, né? Atualmente. E na minha potência máxima. Eu consigo captar as energias ali do ambiente através do meu número 9. É como se eu tivesse um filtro e aí fosse passando, né, por essas camadas. Então, por exemplo, eu consigo absorver o amor, a paz, a energia boa que vem dos cristais, dos incensos, dos aromas, passa por esse filtro através de mim, porque eu sou 9, o 9 é o último número da cadeia, entre o 1 e o 9, então ele traz uma energia de maturidade, então esse filtro ele é passado por mim, né, quando chega aqui na minha voz, que é a minha missão, eu expresso através da minha comunicação, que é a forma que eu sei de falar, de manifestar aquilo que eu estou sentindo e aquilo que está no ambiente. E aí, tcharam! Esse é um exemplo de como a numerologia ela foi fundamental na minha vida e no meu autoconhecimento, no meu processo de autoconsciência para tomar boas decisões, e hoje está aqui conversando com vocês. É isso, eu espero que vocês tenham entendido essas coisas mirabolantes sobre numerologia, sobre espiritualidade, sobre o que a gente veio fazer aqui na Terra. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer responder vocês. Qualquer coisa também podem falar comigo. Eu faço atendimento atualmente enquanto reikiana e taróloga e vai ser um prazer estar com você nesse processo do seu autoconhecimento, da sua autoconsciência. Um beijo grande.